Muito bem, pessoal, estamos aqui reunidos em mais um momento de aulas nessa UCA tão importante que fala sobre as regiões amazônicas e a sua diversidade, né? A gente vai verificar muitas informações importantes nessa aula, não é mesmo, professor Dário? E vamos iniciar a nossa aula. Eu sou o professor Dário Pinheiro, que vou estar com vocês acompanhando a nossa UCA, Unidade Curricular de Aprofundamento, e junto com o nosso professor... Junto comigo, Jefferson Oliveira. Pessoal, nesse momento da aula a gente vai dar continuidade, né, nas nossas informações aí, né, dessa UCA que fala sobre a questão da diversidade na região amazônica, né? Sou o professor Jefferson Oliveira, vou estar também com vocês aqui nessa nossa aula, que é a aula de número 3. Vamos lá. Objeto de conhecimento é sobre diversidade amazônica. O nosso detalhamento para esta aula é sociodiversidade e a promoção dos direitos humanos. Vamos agora iniciar a nossa aula de número 3. Olha só, olá, professor. Olha só que legal, estamos aqui, hein? Neste cenário que Muito representa bom, o Parque das Tribos aqui em Manaus. Este nome, ele não é por acaso, é porque nesse espaço, dentro da área urbana da cidade de Manaus, convivem várias etnias indígenas, vários povos com várias nações, vários costumes e vários hábitos. E é interessante porque cada um tem seu espaço e estão todos juntos nesse espaço que hoje é chamado de Parque das Tribos. É muito interessante um espaço como esse, que ele permite com que pessoas com características étnicas parecidas, com histórias, né, muito características, possam se reencontrar e se reafirmar, né, dentro da sua identidade, não é, professor? Exatamente. E é interessante porque, como nós dissemos agora há pouco, são vários costumes, vários hábitos, nomes diferentes, mas todos são povos indígenas. São etnias. E no Brasil existe sim uma diversidade étnico-racial. E essa diversidade, ela é entendida, ela é compreendida através dos órgãos e dos institutos que são responsáveis por essa classificação. E qual é este órgão? É o famosíssimo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como nós vamos ver agora nessa tela, né? Que traz aí esse sistema, quando nós separamos a sociedade brasileira por etnia, nós temos essa classificação por cor ou raça, que pode ser branca, preta, amarela, parda ou indígena, né, de acordo com essa classificação do IBGE. Mas isso é medido de uma forma específica, né, professor? Exatamente. E como que o IBGE vai dizer que você é branco, que você é preto, que você é amarelo, ou que eu sou pardo, ou que o professor Gerson pode ser indígena? Como isso é feito? Como isso é realizado? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele usa um método. Esse método é a autodeclaração. Sim, o que significa isso, gente? Na hora que eu vou preencher os meus dados, as informações no censo, eu faço uma autodeclaração. E aí eu digo a qual grupo eu considero que eu pertenço. Sim. Eu, por exemplo, professor Dário Pinheiro, me considero branco. E assim eu me identifico para o nosso IBGE no censo. Senhor, professor Exatamente. Jefferson. Eu me considero pardo, né? A gente tem essa autoconsciência também dessas características. Exatamente. Mas quando a gente fala da sociedade brasileira ao longo do tempo, nós temos aí algumas características da nossa população brasileira, como nós vamos ver agora nessas imagens. Esse gráfico, pessoal, ele mostra os dados da população brasileira desde 1991. Quando a gente observa aqui, em 1991, a população branca era a maioria, que se autodeclarava branca. Quando nós vimos aqui, nesse conjunto,
cerca de 42% estavam se autodeclarando como pardos. E olha a quantidade de indígenas aqui, muito pequena, né? Uma quantidade muito pequena ali de pessoas que se autodeclaravam indígenas na sociedade brasileira. Quando nós vimos para 2000, no censo de 2000, a gente já observa uma mudança, uma variação, um aumento na quantidade de pessoas brancas, uma leve diminuição aqui na quantidade de pessoas pardas e um aumento ali, né, modesto na quantidade de pessoas indígenas. Quando a gente pula para 2010, já vê que observa ali uma variação maior, a população branca diminuindo, nessa tendência de diminuição, cerca de 47%, e a gente vê o retorno das pessoas que se autodeclaram pardas, indo para 43%. Enquanto isso, a população indígena já com uma variação bem reduzida em relação à sociedade brasileira. Então, ao longo do tempo, ao longo do censo, quantas pessoas vão se autodeclarando, essas variações vão aparecendo, até chegarmos em dados mais recentes, não é, professor Dário? A gente teve uma mudança muito interessante, não é? O último censo, ele revelou algo bem interessante. Quando as pessoas começam a se autodeclarar, o que isso pode significar? Que eu já me entendo enquanto identidade racial, enquanto identidade étnica. E nós vimos aí no ano de 2022, que foi o último censo demográfico, olha que interessante, os brancos deixaram de ser maioria, sendo os pardos a maior parcela entre as 5 categorias que foram agora há pouco citadas no censo, ela diminuiu. Então, os brancos passaram para 45,3%. No censo anterior, eram 47%. Vejam que as pessoas que se consideravam brancas há 10, 12 anos atrás, hoje já repensaram, já viram suas características físicas, étnicas, culturais e entenderam a minha identidade é essa, minha identidade é aquela, não é o que dizem para mim, mas é o que eu sinto, o que eu sou, de acordo com alguns fenótipos, alguns biótipos, alguns hábitos que eu desenvolvo no meu dia a dia, porque o contexto social também influencia naquilo que nós somos. É por isso que está havendo aí essa mudança e nós, particularmente aqui, consideramos positivo esse entendimento de si para se autodeclarar enquanto povo, enquanto etnia. É uma população majoritariamente parda, mas a gente também observa uma variação, como a gente vai ver na próxima tela agora, da população indígena. Sim. Essa autodeclaração também afetou a comunidade indígena, como nós vamos ver as informações agora. E esse impacto, professor, podemos considerar de forma positiva, porque os indígenas, olha, eu sou indígena, isso nós vamos ver agora. Com 0,8%, né, houve um aumento dessa quantidade de pessoas que se autodeclararam indígenas. Era muito comum, por exemplo, pessoas que eram indígenas e preferiam se declarar como parda, né? Quando, na verdade, ela sabe que pertence a um grupo específico, mas por diversas situações culturais, principalmente, ela acabava não querendo participar desse grupo. Os povos indígenas no Brasil são muito importantes, né, professor? Historicamente falando também, né? Diante dessa diversidade da população brasileira, nós vamos focar aqui na Amazônia, onde nós temos a maior população indígena do nosso Brasil. E de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, são falados no Brasil mais de 274 línguas indígenas diferentes. Vejam a diversidade que existe. 274 línguas e a existência de 258 povos indígenas habitando nosso extenso território brasileiro. Professor Dário, tem uma coisa importante que a gente vai ver agora aí na próxima tela, é que até o termo ele acabou evoluindo também com o tempo, né? Costumava se chamar muito a questão do índio, né? O termo índio, né? Ele acabou tomando hoje em dia uma conotação muito ofensiva, pejorativa. Então houve uma certa atualização no próprio tratamento com o grupo dos indígenas aqui no território brasileiro. Chamamos de povos indígenas, chamamos de povos nativos,
povos originários, são termos que não trazem mais aquele estigma que se tratava historicamente, né? O território, a questão, né, do índio preguiçoso e etc., que é um termo assim que ajudou muito, né, a diminuir a relevância das populações indígenas no Brasil. As comunidades indígenas viviam aqui há mais de 10 mil anos, no que a gente conhece como Brasil hoje, né, muito antes da chegada dos primeiros europeus, e eles já tinham, né, professor, como a gente vai ver na próxima tela, já tinha um esquema cultural acontecendo, uma estrutura de sociedade aqui, não é mesmo? Os povos originários, mesmo antes da chegada dos europeus, eles possuíam uma rica e diversa cultura. Como já dissemos agora há pouco, na atualidade, restam poucas etnias do que outrora foi antes da chegada dos europeus. Mas uma característica é comum a todas essas nações. Eles possuíam sistemas orais de transmissão do conhecimento e não empregavam a escrita. Isso é um ponto muito interessante que nós vamos comentar aqui na nossa aula, porque originalmente eles não têm escrita, mas atualmente muitos desenvolveram a escrita para as suas línguas em parceria com linguistas e pesquisadores. E para isso nós vamos trazer aqui alguns exemplos de projetos que existem na atualidade para deixar esse registro escrito da língua e da tradição que até então era somente oral. Vamos ver aí alguns exemplos, professor Jefferson. Olha, vocês estão vendo agora aí, a gente estava vendo agora aqui na tela, né, agora há pouco, essa frasezinha aí, né, que nós estávamos vendo agora há pouco. Que é o título do projeto, é indígena. Ali, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, professor. O Apoliota Piti. Professor, me ajude, porque realmente eu não conheço essa língua indígena. Eu vou tentar, viu, pessoal aí, né? Acredito que seja o Apoliota Piti Wawaiane Werekená. Acredito que seja assim, que significa valorizando a língua Werekená. Né? Muito bem. E o que fala esse projeto, professor? Pessoal, esse é um dos exemplos que a gente pode trazer para vocês, né, dos povos Baré, dos povos Uerequená, do povo Tucano, Baniwa, né, muito comuns no município de São Gabriel da Cachoeira, nas comunidades de Campinas, de Vila Nova, né, onde a gente tem essa passagem oral do conhecimento, né, mostram seus conhecimentos sobre a língua, sobre os mitos, sobre os cantos, e com a transmissão oral, isso acaba incentivando os mais novos a falarem o Uerequená. Né? E aí os professores também acabam ensinando na escola como se fala, né? Quais são as histórias principais, os termos principais. Existe inclusive essa produção de materiais na língua, né, os cartazes, as cartilhas, tudo isso para quê, professor? Para manter vivo. Para manter vivo. Manter vivo é muito importante. Outro exemplo que nós podemos citar para vocês é a normatização da língua do povo Paetê Suruí. Também é um dos projetos. Existem vários por todo o Brasil. Trouxemos aqui alguns exemplos para que vocês entendam que aquela tradição oral está se associando à escrita, no caso dos não indígenas, para quê? Como o senhor bem falou, para manter esse registro vivo, como os povos Paetê Suruí, que tem essa normatização da língua escrita. É lá da aldeia Gabi, em Cacoal, no estado de Rondônia. E qual o objetivo desse projeto? É dar continuidade à construção da escrita da língua Paetê Suruí por registro do conhecimento da cultura Paetê. A aldeia decidiu fazer porque as pessoas estavam perdendo o hábito de se reunir em volta dos mais velhos para ouvir as histórias, mitos e músicas. E os jovens, eles estão interessados em ouvir músicas dos não indígenas e então assistir a programa de televisão. E por conta disso foi criado aí esse projeto, porque eles perceberam que a escola era o espaço mais para a transmissão dos conhecimentos não indígenas e decidiram que iriam introduzir nas escolas Suruí a sua cultura e a sua língua, começando por onde? Pela normatização e criação de regras para a escrita Paetê. Olha que interessante. Muito interessante, não só tanto para eles, para essas comunidades,
como também para a gente. Para nós. Reconhecer Exatamente. que essas comunidades existem, e tudo isso tem uma importância muito grande, que até a sociologia pode explicar para a gente, né, professor? Que essa ideia de solidariedade, né, essa ideia do conjunto das diferentes culturas que existem na nossa sociedade, não é mesmo, professor? Para um autor na sociologia especificamente, chamado Émile Durkheim, existe um conceito-chave para entendermos essa questão da formação e da organização das sociedades de acordo com o momento em que ele se encontra, que é justamente o conceito de solidariedade. Sim. Na obra Divisão do Trabalho Social, que é de 1893, Durkheim afirma que solidariedade é uma relação moral que faz com que os indivíduos se percebam como pertencentes a uma mesma sociedade. Na concepção de Durkheim, este conceito de solidariedade faz com que você nos percebamos pertencentes a uma mesma sociedade. Mas ele divide aí, professor Jefferson, estudantes, em dois tipos de solidariedade, que é a solidariedade mecânica, que ele diz aí, que é a sociedade que vai além da soma dos indivíduos, suas consciências individuais, e ela se constitui uma consciência coletiva. Essa é a solidariedade mecânica. É como se todos obedecessem ao mesmo pensamento. Mas existe outro tipo. Tem, como a gente está vendo aí na tela, né? A questão da solidariedade orgânica, né? Quando você tem uma alta divisão do trabalho entre as pessoas, né? Você tem um grande número de especialistas, você tem uma questão de interdependência entre as pessoas dessas comunidades, né? Existe, então, já que existe essa diferença, essa hierarquia, essa interdependência entre as pessoas, isso vai acabar automaticamente gerando um vínculo entre as pessoas. Então, não necessariamente que isso seja certo ou errado, mas que a sociedade acaba se organizando dessa forma também, né? Tanto nesse formato mecânico quanto na forma mais orgânica, né? Com todas essas divisões, né, professor? E só frisando, as nossas sociedades indígenas, de acordo com esta concepção de Durkheim, é uma solidariedade mecânica, porque existe um pensamento coletivo muito maior. Já a nossa sociedade atual, moderna, contemporânea, urbana, se encaixaria no conceito de solidariedade orgânica. E esses povos estão espalhados por toda a América. Os indígenas não estão somente aqui na Amazônia, não é, professor Jefferson? Exatamente. A gente vai observar até um mapa agora que mostra toda a área da América Latina, onde a gente observa que no ano de 2010 eram mais de 40 milhões de indígenas vivendo, né, de pessoas de etnia indígena vivendo nos países da América Latina. E eu quero só destacar, pessoal, com relação ao território brasileiro, quando a gente tem aqui uma característica interessante. É apenas 0,5% da população brasileira, mas a gente está falando de 900 mil pessoas que pertencem às diferentes etnias. E olha que interessante em outros países, a experiência de outros países, quando a gente olha, por exemplo, a Bolívia. A Bolívia tem uma participação de mais de 60% de pessoas que pertencem a etnias indígenas. Isso é mais de 6 milhões de pessoas vivendo nesse país. Mas tanto na Bolívia, quanto no Brasil, quanto nos outros países da América Latina, as comunidades indígenas precisam ser reconhecidas igual, né? Não importa as características culturais. É por isso que existe, né, professor Dário, uma busca a cada ano que se passa de garantir direitos para as comunidades indígenas no território brasileiro. Mesmo diante deste quantitativo que vocês comprovaram a partir da exibição deste mapa, que tem uma informação atualizada, durante muito tempo os povos indígenas foram vistos como fadados ao desaparecimento físico e cultural. É um fenômeno que historicamente nós chamamos aqui no Brasil de branqueamento da população. Claro que isso não existe mais. Como foi bem falado, os povos estão agora mostrando essa identidade. O povo brasileiro, o povo amazônico está aí para mostrar. Existe sim uma política de direitos indígenas aqui no nosso Brasil. Até porque, pessoal, como a gente vai ver na próxima tela, as populações indígenas elas não desapareceram ao longo do tempo. Mesmo sofrendo tudo o que sofreram, né, no processo de colonização e várias outras situações,
elas continuam existindo, continuam tendo uma referência importante para a sociedade e, ao contrário, acabaram tendo um aumento demográfico, como nós vimos no começo da aula, né? A cada censo, Exato. a gente observa um crescimento. E muito disso se dá a partir de decisões que o Brasil foi tomando ao longo do tempo, não é, professor Dário? Exatamente, essas decisões realmente políticas são para garantir direitos aos povos indígenas do Brasil. A primeira dessas iniciativas, ou uma das primeiras, foi a criação da FUNAI, no ano de 1967, que é a Fundação Nacional do Índio, como órgão indigenista oficial para a promoção e proteção dos direitos indígenas do Brasil. Só um detalhe aqui que é bom chamar a atenção, professor e estudantes, é que o nome da fundação, Fundação Nacional do Índio, é claro, como o senhor bem comentou, que para a atualidade esse termo índio já não é mais empregado. Nós usamos indígenas, povos originários, nativos, mas assim, é só para mostrar que naquela época já havia preocupação e que há uma constante atualização. E qual era o objetivo da então FUNAI? Era superar as dificuldades e problemas enfrentados pelo Serviço de Proteção aos Índios, que é um órgão que se chamou SPI, que era então acusado de corrupção e de ineficiência. Mas com o tempo foi mudando. Nós vimos aí uma nova Constituição que trouxe uma nova percepção. Isso, e foi justamente, olha como a importância desse documento, né? A Constituição de 1988, como a gente está vendo agora aí, ela abarcou os direitos indígenas, ela reconheceu não só os direitos indígenas, como de várias outras camadas da sociedade, né? E, inclusive, a das comunidades indígenas. Garantiu com que elas pudessem permanecer com as suas características culturais, né? Considerados culturalmente diferentes, parte da sociedade brasileira, né? Com direito aos seus territórios. Inclusive, a partir da Constituição de 88, foi garantido cada vez mais as terras indígenas, né? Que até hoje estão criticadas pela determinada parte da sociedade. Mas, professor Dário, como é que está escrito especificamente no texto da Constituição? Vamos entender a lei, professor Dário? Para demonstrar o quanto a Constituição de 1998, garante e entende e reconhece os povos indígenas, há um artigo específico para a população indígena, que é o artigo 231, e diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-la, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Importantíssimo, tá claro, fazer respeitar. Mas isso foi em 1988, o tempo passou, nós avançamos e avançamos positivamente. Exatamente, né? Essa aula está sendo transmitida em 2024, mas no começo de 2023, como a gente vai ver na próxima tela, foi criado um ministério para atender especificamente esse conjunto da sociedade, né, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Em 1º de janeiro de 2023, houve uma mudança no governo federal do Brasil e esse novo governo criou esse ministério, né, onde teve essa atribuição de garantir os direitos dos povos indígenas na sociedade, né? Acesso à educação, à saúde, a questão da demarcação de terras, como nós falamos, e combater genocídio. Por incrível que pareça, nós ainda observávamos na sociedade essa busca de tentar reduzir a população, reduzir a relevância histórica e cultural das comunidades indígenas. Por isso que a busca tem sido muito grande, né, professor? E este avanço é importante. E tudo isso se dá porque os indígenas eles se organizaram politicamente. Por toda a América Latina aconteceram movimentos sociais dos povos indígenas. Isso que é para chegar até onde nós estamos, porque eles estão sempre em busca pela igualdade e inclusão dos povos indígenas. Isto é um desafio crucial para todas essas populações por toda a América Latina e principalmente aqui na Amazônia.
E na Amazônia também, quando a gente olha no conjunto, na próxima tela a gente vai ver, o Brasil ele faz parte de todo esse conjunto que une ali mais de 800 grupos indígenas na América Latina, né? São ali 8% da população total dos países da América Latina. É por isso que esse grupo não pode ser negligenciado. Por isso que tanto na América Latina quanto no Brasil existe uma busca, né, professor, para tentar garantir esses direitos a partir da militância mesmo, né? A militância indígena ela está presente e ainda hoje imagens de indígenas, por exemplo, com aparelhos eletrônicos, que são as novas tecnologias, garantem a continuidade desta militância, dessa busca por direito. E isso gera, às vezes, até algumas polêmicas. Mas como o indígena, utilizando um recurso tecnológico, como um celular, por exemplo, um gravador. Mas, gente, as comunidades indígenas não estão paralisadas no tempo. Elas são dinâmicas e se modificam e se atualizam com as mudanças que ocorrem no mesmo tempo. Aí, nesta cartela, nós temos um exemplo de um precursor dessa utilização do recurso tecnológico, que é o nosso cacique Chavante, né, Raoni, que ele gravava Mário Juruna, perdão, obrigado. Sim. Mário Juruna, que ele gravava as conversas lá na plenária e levava isso. Mas isso foi avançando também, não é, professor? Isso mesmo, né? Existe, como a gente vai ver na próxima tela, cada vez mais. Ele foi só o precursor. Houve cada vez mais a inserção das demandas indígenas na sociedade, né? Claro, com o uso de tecnologias, com o uso das redes sociais, mas sempre valorizando a cultura tradicional, preservando os costumes e transmitindo isso às novas gerações. Essa imagem é bem representativa disso, né? Temos aí uma assembleia onde tem representantes de comunidades indígenas tratando sobre alguma situação que provavelmente tem que beneficiar eles. Inclusive, essa outra imagem que vai aparecer aqui na tela agora, né, também se vale disso, dessa busca, né, professor? E comprova que os nossos indígenas, eles usam, sim, as redes sociais. Eles se aproveitam dos recursos tecnológicos e do alcance da internet para levar suas mensagens para toda a sociedade, porque assim ele pode mobilizar seus pares a fim de ampliar as lutas em nome de reconhecimento e de mais direitos. Então, esses recursos tecnológicos são inseridos naturalmente na sociedade. Isso deve ser utilizado, porque as sociedades não estão paradas no tempo. E aí, nós podemos dizer, sim, eles usam recurso tecnológico, né? Sim. Tem que usar, porque eles precisam trazer as informações para eles. Sim, eles mantêm a sua cultura original. Opa, você ouviu alguma coisa? Toca de novo? Eu acho que tocou, viu? Tocou alguma coisa? Eu acho que tocou alguma coisa aqui na hora da aula. Eu acho que é o seu telefone que está tocando. Eu acho que é o meu telefone. Ai, gente, desculpa, gente, não deu só aqui. Um minutinho. A gente estava concentrado. Olha quem é que tá ligando. Atende. Eu vou atender. Atende. Só um minutinho, professor. Dá uma olhada, pessoal, Olá. vocês vão gostar. Pronto. Olá, tudo bom? Ah, sim, Ok, perfeito, muito obrigado. Ok, um abraço para você também. Professor Jefferson, a nossa aluna Luísa Uerequená está ligando, assistindo a aula, disse o quanto é importante nós trazermos essa mensagem das populações indígenas e dessa diversidade. Vamos marcar um encontro lá no Parque das Tribos? Vamos marcar, vamos falar com ela. Exatamente, ela está lá no Parque das Tribos, vamos visitá-la e reforçar esse discurso que é uma realidade, que a luta continua para os indígenas e para todos que precisam ter seus direitos reconhecidos diante da nossa diversidade amazônica.